pequenas, grandes, com poucas cores ou muito coloridas. Aqui no Criadouro Mandarim, você encontra várias aves da fauna brasileira e até estrangeira. O nome do criadouro se deve aos patos, que te recepcionam na entrada. Mas o que chamou a nossa atenção ao chegarmos no local foram sons emitidos pelas aves. De longe se ouve. Pedro é o responsável pelo espaço. A paixão pelas aves vem de criança. Essa é uma paixão desde criança, né? Eu nasci na década de 60, então quando eu comecei a andar eu já encontrava um filhotinho, eu cuidava. Depois que criou o IBAMA em 1989 e a partir de 1990 começou a regulamentar o tipo de atividade, aí eu comecei. O meu criador iniciou em 1998, tá? Demorou uns 4 anos de ser homologado pelo IBAMA e então praticamente desde 2004 eu estou nessa atividade. O criadouro foi homologado em 2004. Algumas aves foram adquiridas, outras nasceram aqui e outras ainda foram entregues a ele por órgãos ambientais após serem apreendidas nas mãos de traficantes ou até mesmo de criadores sem registro. Hoje ele tem quase 4.000 aves. No início eu adquiri alguns exemplares, né, de criadouros, conservacionistas, algumas espécies que eles tinham facilidade de reprodução. E depois eu comecei a pegar aquelas espécies de mais difícil de reprodução, porque a ave só vai reproduzir em um ambiente seguro, onde ela tiver tranquilidade e suas particularidades forem atendidas. Então, graças a Deus, ao longo desse tempo, várias espécies que pesquisador do mundo inteiro, zoológico, onde tem um monte de biólogo e veterinário trabalhando, não conseguiram a reprodução, e eu tive sucesso com alguns exemplares aqui de reproduzir. Então tem coisa aqui muito rara. As matrizes são as aves que ele já cria há anos. As aves apreendidas e que hoje são tratadas e cuidadas por ele também podem ser utilizadas para reprodução. A maioria das espécies só reproduzem uma vez por ano e mesmo assim é muito difícil a criação. Após o casal acasalar, ele encaminha os filhotes para a incubadora, onde ficam cerca de 40 dias. Depois, elas ficam na área da maternidade até estarem maiores. As aves aqui, a maioria das matrizes são oriundas de setas de apreensão dos órgãos ambientais. E aqueles exemplares mais raros ou aves criticamente ameaçadas de extinção, esse eu venho mantendo o que eu crio. Por quê? À medida que você vai tendo determinadas gerações de cativeiro, você tem uma probabilidade de reprodução melhor. Então eu não posso contar só com aqueles casais que veio direto da natureza por meio de apreensão ou recuperação do tráfico. Essas são mais difíceis de reprodução por causa do instinto selvagem delas ainda. Aqui tem papagaios de diversas espécies, araras, tucanos, calopsitas, algumas espécies até em extinção. Eu tenho alguns grupos aqui interessantes, por exemplo, umas espécies de brotogeres, que várias gente já tentou reprodução, inclusive levando material do Brasil, porque eles chocam em cupizeiro, em árvore, e não teve sucesso na reprodução. O brotogeres santitomaio, o periquito estrelinha, que é uma espécie que ocorre na região amazônica, desde Rondônia até em Roraima. Tem o papagaio da cara roxa, muita gente vem tentando a reprodução, não consegue. Caturrita, praticamente é uma ave muito comum, de fácil reprodução, fora do Brasil se reproduz muito bem, eu tenho conseguido aqui. Só ainda não consegui com tucano, tá? Embora na Europa eles reproduzem com muita facilidade. Tem algumas espécies exóticas aqui, né? Tem o Ecletus roratus, tem a cacatua galerita, a subespécie triton, tem o grande Alexandre, algumas roselas, né? E outras aves de pequeno porte, forpos, essas outras espécies mais comuns. Criar uma ave dessa não é crime, desde que de forma regular. É uma pergunta que o pessoal faz muito. Fala, eu tenho um papagaio da fauna brasileira? Pode, desde que você adquiriu ele de um criador autorizado. Esse criador vai emitir toda a documentação da ave,
ela vai sair do criador totalmente acobertada, então qualquer pessoa pode ter um papagaio, pode ter um arara como ave de companhia ou qualquer outra espécie da fauna brasileira, desde que ela tenha uma origem comprovada que nasceu em cativeiro. Porque muita gente liga, fala assim, eu tenho um filhotinho de papagaio, tem como você regularizar ele? Não, isso é impossível, tá? Você tirar uma ave da natureza e tentar fazer a documentação dela para, aliás, até um crime, né? Para se tornar ela legal, que é impossível.